Olá, incríveis pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo e você está aqui no Gravina TV. Hoje, mais um vídeo para falarmos sobre lendas aqui da internet. Vocês vão entender. Lembrando que o link original do vídeo sempre vai estar aqui na descrição. Agora, sem grande enrolação, vamos ao que interessa. Na internet, conseguimos encontrar inúmeras notícias todos os dias, e até mesmo várias informações interessantes, para dizer a verdade. A internet hoje em dia se tornou o meio de informação mais conhecido do mundo, mas dentro dessas informações se espalharam várias notícias macabras ou até mesmo histórias que simplesmente se tornaram lendas, sem uma fonte 100% confiável do ocorrido. E uma coisa, eu vou mencionar aqui, essas lendas de internet quebraram a barreira da internet e se transformaram em livros, filmes, webséries, documentários e tudo o que você possa imaginar que envolva um meio de entretenimento. Mas que mesmo ainda assim, pode surgir algumas dúvidas em relação a esses ocorridos, por talvez ter um fundinho de verdade. Lembrando que aqui na região de casa está chovendo, então se tiver um barulhinho é por causa da chuva. Mas bora lá. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão era um desenho extremamente popular na década de 80, adorado por muitos e ao mesmo tempo tínhamos um vilão extremamente assustador, nomeado como Vingador. Mas que no final era o bonzinho, né? No final ele é o filho, o spoiler, vou dar spoiler aqui, hein, galera, se prepara. Ele é o filho do velhinho lá, eu me esqueci o nome do velhinho, do mestre dos magos, ele só tá tentando recuperar o corpo, ou alguma coisa assim, o mestre do mago não tá ajudando como sempre, né? há um acontecimento bem curioso referente a ele, porque a exibição do seu episódio final simplesmente não saiu na TV, por nenhum motivo. Após isso, começou a surgir uma porrada de histórias sobre... Oficialmente não existe o episódio oficial, né? Mas tem roteiro aí vazado, tem... e também eu sei que uns fãs criaram o episódio final por conta própria. o motivo dessa decisão. O que, por incrível que pareça, ainda deixa muitas pessoas intrigadas com isso. E a mais conhecida hipótese é que a própria produtora resolveu não comprar o último episódio por considerar ele muito cruel, porque na trama do episódio, os personagens se encontravam mortos no inferno. Enquanto isso, o demônio Vingador, o vilão do desenho, não queria que os protagonistas do desenho ficassem sabendo que eles estavam no próprio inferno. Apesar de ser rumores, é algo bem esquisito e assustador. Essa historinha é só um mito da internet. Se você procurar aí originalmente para saber o porquê, tem a galera explicando. É questão de dinheiro mesmo e financiamento. Há algum tempo atrás, quando a internet era rodeada de fotos com memes, surgiu na internet uma foto de uma criatura bem esquisita. Ela se encontrava coberta com algumas características bem estranhas, como um rosto cheio de pelos e com um sorriso meio esquisito. Se você olhar bem, até mesmo pode se assemelhar com um ser É bonitinho, né? E parece até um suricate com uma aparência humana, né? humano. As lendas se baseavam de que nessa imagem tudo não se passava de um animal que já foi extinto, mas que por algum motivo alguém ainda tinha ele e tirou a foto. Outros simplesmente diziam que era um bicho deformado, mas talvez a mais famosa, que muitas pessoas acreditam ser, é que se trata do resultado da junção de diversas partes de animais por meio de uma técnica chamada taxidermia, na qual se empalha bichos mortos. Apesar de realmente nunca ter sido comprovada a veracidade ou fonte dessa imagem, na minha visão, eu acredito que seja apenas uma imagem manipulada no Photoshop. Mas comenta aí embaixo qual é a sua teoria em relação a essa imagem. Eu acho que é taxidermia também, porque tem uma galera que faz isso na internet, né? Então, por que não? Maldição do Pokémon. Vamos ver o que é isso aí, hein? Esse meio impossível você não conhecer. Nesse vídeo vamos relembrar algumas lendas que podem causar uma certa nostalgia a você, principalmente a do Pokémon. Com o surgimento das creepypastas na internet, o conceito dessa lenda se baseava no seguinte: Síndrome de Lavandertal, ou apenas Lavandertal, seria uma suposta doença que teria feito com que várias crianças japonesas cometessem suicídio após as versões do Red, Blue e Green do Pokémon para o Game Boy. Tudo isso por conta de uma música, porque havia uma frequência nessa música que só podia ser ouvida por jovens, e que de alguma forma perturbava profundamente suas mentes, ao ponto de levar a cometer alguns atos que vocês sabem muito bem do que se trata. E nessa frequência algumas frases eram faladas, incluindo o incentivo para cometer o ato de tirar a própria vida, E eu lembro que eu me cagava quando escutava a música do Lavandertal. Mas com o decorrer dos anos, começou a ser desmistificado todas essas lendas. E hoje em dia se tornou algo nostálgico para muitos, essa história,
Nossa, eu nunca, se eu ver essa história em algum canto, não me lembro, não me recordo. Eu só me recordo da história lá da Cidade Fantasma, da Torre Fantasma. Você já deve ter visto aqui na internet também. N96. Anne 96 talvez seja uma das creepypastas mais populares da internet. Quando eu li pela primeira vez, eu me senti totalmente imerso na situação, porque na história temos uma garota que estava sozinha em casa, conversando com um amigo pela internet. De repente ela olha pela janela e percebe alguém muito parecido com seu amigo parado no gramado, sorrindo de forma bem Macabros. Essa historinha é macabra mesmo. Olha, e a carinha do infeliz? Não tem como não ficar com medo, galera. Não tem. esquisita. Mas tudo isso não faria sentido, visto que ela estava conversando com o amigo no mesmo instante que ele estava na janela. Então, após inúmeros minutos de conversa e perguntas, ela consegue garantir que aquela presença não era ele. O garoto então começa a entrar com alguns assuntos bem esquisitos e espirituais que aquilo que estava acontecendo é porque ele não conseguia parar de pensar em Anne. De repente essa presença some e alguém começa a invadir sua casa, sendo provavelmente a pessoa que estava lá fora. Ao mesmo tempo ela conversa com esse amigo enquanto tudo acontecia, mas misteriosamente, depois dessa criatura arranhar as paredes e fazer vários barulhos inusitados pela casa, ele vai embora. E o tom da conversa muda, como se tivesse acontecido algo que limpasse totalmente a mente dela, porque ela age como se nada daquilo tivesse acontecido, fazendo com que você criasse várias teorias sobre o que pode ter acontecido durante essa visita inusitada desse homem que estava do lado de fora, para que ela tivesse mudado totalmente seu comportamento durante a conversa. No final da história, ela pede para o seu amigo no dia seguinte visitar ela, e o mesmo fica offline no mesmo instante. É bem curiosa essa creepypasta e eu recomendo que vocês vejam. Só pesquisar Anne 96 no Google que vocês acham bem facilmente. Se bobear tem até fanfilme, ou até um filme, porque eles adoram fazer filme dessas coisas, né? Que nem o Charlie e o Slenderman, né? Que bombou e saiu até filme deles. Ah lá, falando em Slenderman. Slenderman sem dúvidas também é outro tópico totalmente nostálgico. A lenda se baseava em um homem alto, de terno e sem rosto, contendo braços semelhante a tentáculos. Não tenho muito o que comentar sobre o seu aspecto físico, porque é meio que impossível você não conhecer, mas em uma de suas diversas histórias sobre ele, o mesmo faz várias aparições repetidas à sua vítima, até que a mesma perca totalmente a sua sanidade, e tire a sua vida por conta disso. A lenda surgiu em um fórum na gringa, que contava com a história desse suposto homem, mas não demorou muito para viralizar e tomar proporções enormes por todos os países, ao ponto de sair vários jogos referentes a essa lenda, e também vários vídeos no YouTube, contendo várias aparições dele, que, obviamente, todas eram manipuladas. E por último, lançaram um filme também. Então sim, a fama foi realmente enorme comparado a outras lendas na internet. E eu assisti o filme, eu não gostei muito não, porque é bem jovial, bem bobinho. Mas eu não sei se eles fariam um 2, um 3, ou continuaria aí tentando expandir essa franquia, né? Já falei sobre esse tópico em inúmeros vídeos do canal, mas já que são lendas da internet, não custa eu falar resumidamente, apesar da grande maioria conhecer. Mas considerem como um vídeo nostálgico, para relembrar dessas pérolas que inundavam a internet alguns anos atrás. Mas Políbios se tratava de um jogo de arcade com batalha espacial psicodélica que apareceu nos subúrbios de Oregon em 1981. O jogo em si provocava alucinações e outros distúrbios mentais a quem jogava. E o boato é que na verdade o jogo era uma máquina militar de testes e que agentes vestidos de preto visitavam ocasionalmente essa máquina para coletar dados dos experimentos realizados. A história ficou tão conhecida que apareceu em desenhos famosos como o próprio Simpsons, além de, claro, inúmeras artes e até mesmo vídeos demonstrando protótipos desse suposto jogo que continha na máquina. Eu acho que essa máquina até aparece na série do Thor não, na série do Loki, lá como Mr. Egg. Apesar de ser uma lenda, confesso que ficou bem criativa a história por trás. Sonic amaldiçoado. Sonic.exe seria uma versão do Sonic CD hackeada e modificada, e na sua abertura nos trazia o Sonic com olhos negros e sangrando. E claro, não poderia ser apenas um jogo, tinha que ter um contexto em cima desse suposto jogo amaldiçoado. E de acordo com o conto, se você explorasse os arquivos do jogo, tinham várias coisas esquisitas, mas o que mais intrigava era uma fase nomeada como Esconde-Esconde, no qual o jogador precisava ajudar os outros personagens a fugir do Sonic, que estava em sua forma demoníaca. O único problema é que todas as pessoas que jogavam essa fase eram atormentadas pelo resto de suas vidas por um espírito maligno. O nome do nosso protagonista é Tom, o que está jogando,
No fim da história, quando Tom resolve parar de jogar o jogo e por estar assustado, ele olha para sua cama e encontra um boneco do Sonic cheio de sangue olhando para ele, deixando um ar de mistério sobre o que ocorreu com ele depois disso. Obviamente que não se passa de uma história bem barata de creepypasta, mas que também era extremamente famosa essa suposta ROM hack do Sonic, né? Inclusive é possível baixar essa ROM, que claro, foi feito por alguém que leu essa história e resolveu fazer a ROM baseada em acontecimentos. Mickey suicida. Essa lenda aqui arruinou muitas infâncias e causou muitos traumas às crianças, incluindo eu que era um mero pré-adolescente na época. Mas a lenda do Mickey suicida se envolve em um episódio perdido do Mickey Mouse, datado na década de 30. E o desenho começa com o Mickey caminhando de forma bem triste pela cidade que está toda preta e branca. Meio que óbvio, né? O desenho se passa em 1930, então nem tinha como ter cores. Mas ao decorrer desse vídeo algumas coisas começam a acontecer que mudam totalmente o rumo, de apenas um Mickey triste para um Mickey perturbador, que sua feição muda e conseguimos ouvir vários gritos aterrorizantes e perturbadores. E segundo a lenda, o desenho foi abandonado pela metade e só deram um certo valor a ele depois que um funcionário da Disney decidiu digitalizá-lo. Nossa, e aquele Mickey que aparece aqui, esse bonequinho, é terrorizante, meu. Ao fazer isso, viu imagens que mostravam o Mickey. Ah lá, olha. Ai, pelo amor de Deus, olha o olho do bichinho. Tá vendo sua alma, esse bundão, colchão aqui. Jesus amado. Se desfigurando. Também, segundo a lenda, o funcionário teria se suicidado após assistir esse vídeo. Essa lenda provém de história de que era espalhada via e-mail, estilo histórias da Hello Kitty, mas nesse caso o boato começou em 1990, quando um e-mail sobre gatos criados dentro de garrafas se espalhou pela internet. A mensagem dizia que, ao nascerem esses animais, eles tinham ossos muito frágeis e por isso podiam ser moldados em qualquer formato. Na época, o FBI chegou até a investigar o caso a fundo, mas depois de várias análises perceberam que a história não se passava de mais uma farsa espalhada em grande escala mesmo. Um suposto episódio perdido do Bob Esponja circulou pela internet em meados de 2003. Assim, né? Sempre um suposto episódio, um episódio que não foi ao ar, relatos de quem trabalhou na produção, é sempre assim, sempre é supostamente alguma coisa perdida. A história por trás do episódio é que um estagiário da Nickelodeon teria encontrado a fita com essa animação. E nessa fita, Lula Molúsculo se mostra muito cansado e chateado com a perturbação do Bob Esponja e o Patrick. Em desespero, ele começa a chorar descontroladamente e por fim resolve colocar um fim na sua própria vida. Inclusive no YouTube conseguimos encontrar algumas partes desse suposto episódio perdido, mas é claro, na minha percepção foram cenas criadas a partir da creepypasta, né? Assim como o Sonic.exe, que teve seu jogo criado após ter sido lançado a história do suposto jogo macabro. Essa história se inicia em um blog nomeado como Angel Fire, onde Ted divulgava sua jornada de descoberta com mais de 2 amigos em uma caverna perto da sua casa. Na caverna, eles encontraram um buraco estreito e começaram a cavar para conseguir explorar o local. Nesse mesmo blog, ele costumava postar atualizações referentes a seus progressos em relação à sua escavação e o que encontrava de diferente no local. Mas o mesmo começa a relatar alguns eventos esquisitos ocorrendo durante essa escavação, como ventos sem origens definidas, estranhos hieróglifos e até mesmo gritos vindo do buraco. Após o ocorrido, os amigos começaram a ter pesadelos e alucinações. E eles decidiram voltar à caverna para realmente descobrir o que tinha lá e dar um fim nessa história. No seu blog, antes de ir, Ted informa as pessoas que estavam acompanhando o seu trajeto que atualizaria a página assim que voltassem da caverna. Mas como você deve imaginar, o site nunca mais foi atualizado, deixando para trás um mistério do que aconteceu com esses 3 amigos. Eu espero que tenham gostado desse vídeo nostálgico, não esqueça de se inscrever e deixar o like caso tenha gostado. E até a próxima! Até a próxima! E é isso, galera, este é o vídeo de hoje. Adoro esses vídeos de mistério, coisas perdidas, adoro. Se você tem alguns, pode me mandar que eu vou reagir aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo nesta mesma semana, galera. Valeu demais, hein?